Eu podia ter dito que nós somos duas pessoas de bom gosto, né? Mas Não, a pessoa tem que acabar perco com a o vida amigo, do mas não outro. perco a piada. Gente. Já tá gravando? Sim, Já, né? já. É porque eu não tô vendo. Então, hoje, na aula, a gente vai falar sobre a política da qualidade, a gente vai falar um pouquinho de alguns itens que a gente utiliza para mensurar a qualidade. Aí depois a Carol vem conversar com a gente sobre qualidade aplicada a serviços, ferramentas da qualidade e a gente entra nos exercícios, tá? Eu pedi para ela os últimos 30 minutos de aula para a gente falar sobre o trabalho final. Então, eu vou apresentar para vocês o modelo que a Marjorie me enviou. Vocês lembram que semana passada eu pedi a ela novamente? Ela me enviou no final da semana. Então, hoje a gente vê esse modelo, vou abrir para a gente discutir um pouquinho, tirar dúvida. E, mais uma vez, eu fico à disposição para vocês, para as duplas, me procurarem, marcar um horário comigo, mandar um questionamento aqui no chat. Eu vi que hoje já tem umas 2 ou 3 pessoas que mandou mensagem aqui, eu ainda não consegui ler, porque eu acabei de sair de uma reunião, mas eu sempre estou respondendo vocês e agendando esses horários, tá? Fiquem à vontade para isso. Então vamos. Está torcendo. Oi? Está torcendo tanto para a Argentina. Argentina, gente, do nada. Vamos lá. Política da qualidade. Jonathan, Oi. só uma coisa antes de você iniciar. Sim. O exercício da aula passada, quem não conseguiu abrir o workflow, eu cheguei até te mandar um Teams, lembra? E você acho que ia verificar com outra pessoa, porque mesmo seguindo aquele passo a passo do PDF, Ainda ficou em branco, né? ainda ficou em branco. E aí eu não consegui abrir o workflow, entendeu? Ok, eu te ajudo assim que a gente terminar aqui, tá bom? Tá bom. Tá, obrigada. A política da qualidade. Eu falei um pouquinho sobre ela no nosso último papo, né? Quando eu falei de sistema de gestão da qualidade, que ela é o documento norteador para as regras de qualidade da empresa, né? Então, a política da qualidade é um compromisso que a empresa declara para as suas partes interessadas, assim como a missão, visão, valor, ajuda a alta direção a tomar decisões de priorização de projetos, contratação ou desligamento de contratos e estratégias para alcançar resultados. Deixa eu só diminuir aqui. A política da qualidade deve ser formalizada para que ajude as pessoas a tomarem decisões sobre processos e produtos. É isso, né? Ela é o termo de compromisso que a empresa estabelece para o mercado, para os seus clientes, para os seus colaboradores, com o objetivo de dizer o que ela entende como qualidade, o que ela vai seguir, o que ela compreende e qual é a sua expectativa sobre a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, do seu tratamento com as pessoas. Por isso é um documento tão importante. Deixa eu... Tá aqui. E ela pode ser mensurada, né? Ela pode ser medida através de 3 aspectos, né? Medidas objetivas, indicador de qualidade, que a gente também já conhece, e itens em áreas administrativas. Quando a gente fala de indicador de qualidade, é bem parecido com o que vocês estão fazendo no trabalho final de vocês. Entendendo aquele processo, tendo um objetivo de qualidade com aquele serviço, com aquele produto, e trazendo indicadores, formas de mensurar e de medir a qualidade daquele serviço, né? Que aqui a gente está falando muito mais voltado para serviço. Alguém tem alguma dúvida sobre política da qualidade? Quem aqui conhece a política da qualidade da Unimed? Já viu o nosso diretório? Já teve algum tipo de contato com ela? Ninguém? Eu não, Jonathan. Carol, você consegue mostrar pra gente a política? Vamos dar uma olhadinha na nossa política. Eu falei, mas eu estava no mudo, né? Eu falei que eu consigo. Estou abrindo aqui, só um minuto. Eu li o lábio, eu entendi. Eu vou abrir, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Ela é bem curtinha. Dá pra gente... Aqui é a nossa página de documentação normativa, né? Acho que você já tem conhecimento. Vou abrir aqui. Como a gente falou na última aula, ela foi elaborada, né,
2019, de acordo com as missões, visões e valores que nós temos lá atrás. Sim. A gente está em revisão, né, para a gente poder adequar ela aos nossos pilares atuais, são os nossos hábitos, mas, de forma geral, é isso que a gente aborda na política. São as estratégias da empresa para os próximos 2 anos, né, que é o tempo de vigência da política. Vamos lá. Vai, Isso, vou ler um pouquinho. Diretrizes, né? Desculpa. Ser a melhor referência em soluções e cuidados com a saúde do cliente. Para tanto, dedica-se a promover o contínuo aprimoramento dos produtos e serviços que oferece, baseando-se nos seguintes princípios: assegurar a satisfação e o acolhimento humanizado de seus clientes através do aperfeiçoamento de seus processos internos. Aí a gente volta um pouquinho no gestão da qualidade, né? Que eu tenho aquele aperfeiçoamento contínuo, que eu tenho a busca pelas correções, pela melhoria, naqueles processos que pertencem àquele sistema. Então, a coisa é bem interligada, né? Aumentar a produtividade e competitividade, garantindo, dessa maneira, a oferta de serviços e produtos de excelência através do controle estratégico da receita e utilização. Esse segundo aqui é totalmente voltado à nossa comercialização, à nossa frente ao mercado, à nossa competitividade com relação aos nossos serviços, aos nossos preços. Ser referência na valorização do trabalho médico, atuando na defesa da dignidade e da satisfação de seus cooperados, proporcionando-lhes remuneração digna e condições adequadas para o exercício da medicina. Então, esse princípio já trata do nosso cooperado, né? Totalmente voltado ao relacionamento com ele. Relacionar-se com os seus stakeholders através do diálogo ético e cuidadoso, fortalecendo os vínculos de segurança e confiabilidade que procura construir e preservar. A gente está falando dos nossos parceiros, né? Nossas partes interessadas pelo nosso negócio. Estimular a eficiência e o crescimento profissional dos seus colaboradores e cooperados, desenvolvendo ações de capacitação contínua, estimulando a cultura do cooperado como dono do negócio e o protagonismo do colaborador. Né? Que a gente está falando dos colaboradores da Unimed, dos cooperados, tratando como o desenvolvimento deles. E o último, garantir a aplicação de novas tecnologias, procedimentos e soluções inovadoras e éticas como fontes de busca contínua pela promoção da saúde e da qualidade de vida. Aí a gente está falando de empresa no seu desenvolvimento como um todo, né? Buscar soluções e frente ao mercado. Então, parando para analisar superficialmente a política, a gente entende todas as frentes da empresa e como ela tem um compromisso de qualidade com cada uma delas. E ela destaca, através dessas diretrizes, para que cada segmento... Então, eu vou ter a parte de relacionamento com o cooperado, com o prestador, que vai ter seu itemzinho lá de qualidade que vai regir, que vai direcionar ela para as suas ações. Eu vou ter a parte do RH, que vai ter seu item, eu vou ter a parte de contratos, de compras, de venda e tudo mais, que também vai ter seu próprio item. Então, o objetivo com a política é nortear mesmo todas as suas áreas e dizer para o mercado como a empresa vai se colocar, qual é o seu entendimento de qualidade, né? Qual é o seu compromisso de qualidade. Alguma dúvida sobre a política? Alguma questão? Não? Então é isso, Carol. O que a gente tinha para falar de política era isso. Você está no mudo, tá? Só para... vale lembrar. A gente vai seguir agora falando sobre qualidade aplicada a serviços. A qualidade aplicada a serviços é a forma como a empresa se comunica com os clientes, né? A relação que a gente estabelece com os nossos clientes. E aí a gente consegue avaliar a satisfação durante todo o processo da venda dos nossos produtos, do atendimento dos nossos clientes. Então, a gente utiliza essa parte da qualidade, né? A gente aplica aos nossos serviços de forma geral, nas entregas que a gente tem com ele, e a gente consegue avaliar a satisfação que a gente está promovendo aos nossos clientes.
A gente tem alguns dados, né, nos levantamentos que nós fizemos, da qualidade aplicada aos serviços. Em relação a perdas, que a gente tem, que 68% da perda de clientes tem como razão a insatisfação com a má qualidade do serviço oferecido. Desculpa. Em relação à insatisfação dos clientes insatisfeitos, apenas 5% efetivamente fazem uma reclamação. Ou seja, a gente tem muito mais clientes satisfeitos do que a gente imagina, né? Apenas 5% desse montante que, de fato, abre uma reclamação. E aí a gente consegue identificar o motivo da insatisfação. Um cliente satisfeito fala aproximadamente a 11 pessoas de sua frustração e apenas a 6 como fica satisfeito. Ou seja, é muito mais fácil a gente ter uma visão ruim, né, do que uma visão boa do serviço que é prestado ao cliente. Isso de forma geral, não só. A gente está falando aqui que não é relacionado à Unimed, mas de uma forma geral de quando um cliente se sente satisfeito ou insatisfeito com o serviço. É muito mais fácil ele falar os pontos negativos do que positivos quando ele adquire um serviço ou um produto. Custo. Custa 5 a 6 vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter um cliente existente. Então, aqui a gente vê como é importante a gente conseguir reter o nosso cliente, né? É muito mais caro a gente ir para o mercado buscar novos clientes do que a gente manter o nosso cliente satisfeito. Agora a gente vai entrar, eu acho que é o tópico um dos mais legais, assim, né? Porque a gente consegue colocar em prática, que são as ferramentas da qualidade. As ferramentas da qualidade, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, o conhecimento, às vezes até utilizam alguns no dia a dia, né? Algumas delas, os indicadores, né, que vocês estão trabalhando aí no trabalho de conclusão, que a gente vai abordar também na próxima aula, a Josi vai abordar com vocês, é um tipo de ferramenta da qualidade. As ferramentas, elas permitem que a gente consiga controlar os processos, que ajuda a gente na tomada de decisão, a gente consegue mensurar, né, causas e efeitos de problemas que nós temos. Então, a gente tem vários tipos de ferramentas de qualidade aí, né, que a gente utiliza. As principais, falando em qualidade, são essas 7, que é o fluxograma, as cartas de controle, diagrama de Ishikawa, que é o famoso espinho de peixe, folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão e diagrama de Pareto. Nós vamos abordar aqui na nossa aula hoje e nos exercícios, nós vamos abordar 3 tipos de ferramentas de qualidade que são os mais comumente usados. Tem alguns outros também que a gente consegue utilizar, eles não são tão voltados para a qualidade, né, como a gente está abordando aqui, mas são muito utilizados, que é a matriz de Gucci, acredito que você já tenha ouvido falar, né, que a gente prioriza o tratamento das nossas demandas, que a gente avalia a gravidade, a urgência e a tendência, né, vamos dizer assim, dessas solicitações, o que a gente vai atender primeiro, o que se a gente demorar muito para atender vai me trazer um problema muito grande. A gente tem brainstorming também, que é a famosa chuva de ideias, né, tempestade de ideias, que a gente reúne um grupo e a gente vê um problema, a gente vê algo que precisa ser melhorado, alguma coisa que a gente precisa fazer diferente, a gente reúne a equipe e a gente começa a propor ideias, né? E hoje nós vamos falar do fluxo, do diagrama de Ishikawa e do Pareto. O fluxograma vocês já viram, né, na aula de processos, também estão trabalhando em cima dele no trabalho de conclusão. O fluxograma é um diagrama com simbologia específica que representa graficamente e de forma detalhada o sequenciamento das atividades de um processo e os respectivos responsáveis por essas atividades. Diagrama de Pareto.
é uma tendência que prevê que 80% dos efeitos surgem a partir de apenas 20% das causas, podendo ser aplicado em várias outras relações de causa e efeito. O famoso 80-20. E o diagrama de Ishikawa, né, que aqui a gente quando vai utilizar o diagrama de Ishikawa, a primeira coisa que a gente coloca é o problema que a gente precisa solucionar. E daí a gente faz, né, a espinha, né, desenha essas espinhas aí. E nós temos os 6 M's, que é medida, método, pessoas, máquinas, ambiente e materiais. Não necessariamente para o problema que nós formos tratar, observar, nós vamos utilizar os 6 M's. Mas ele serve como um norteador para a gente ir buscando quais são as causas, né, as possíveis causas relacionadas a esses M's que nos trazem esse problema. Eu vou passar aqui com vocês, tem um brainstorming, eu falei, né, já falei rapidamente. É um processo de grupo em que os indivíduos lançam ideias de forma livre, sem críticas, no menor espaço de tempo possível. Seu propósito é lançar e detalhar ideias com certo enfoque, originais, em uma atmosfera sem inibições. Ou seja, toda ideia é bem-vinda. A gente separa um tempo e vai lançando as ideias e nenhuma ideia é errada. Todas são certas. Cabe depois avaliarmos qual vai se aplicar melhor ao nosso propósito. Agora eu vou passar com vocês, bem rapidamente, como a gente faz um Pareto. Não sei se todos aqui, deixa eu parar o compartilhamento. Vocês têm dúvida em relação às ferramentas? Vocês utilizam alguma coisa, algum conteúdo que nós passamos aqui, que vocês precisem de um melhor entendimento, que a gente não passou direito? Não passou direito, não, mas que a gente poderia, né, assim, dar uma explicação melhor se estão com dúvida em alguma coisa. Tá tudo tranquilo? Por mim, não. Então, eu vou passar rapidamente aqui Nós vamos fazer 3 exercícios hoje, tá? Vou fazer com vocês o Pareto. Depois eu passo até para vocês, se vocês quiserem, esse exemplo que nós vamos fazer, porque o Pareto ele é muito utilizado no Excel, né? Então, o nosso foco hoje aqui não é ensinar a utilizar fórmulas, enfim, né? Utilizar o Excel em si. Mas para a gente ter essa análise do Pareto é bem importante. A gente tem esse exemplo, eu vou fazer com vocês. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, até para... Eu utilizo muito esse exemplo quando eu preciso fazer alguma análise, eu vou lendo passo a passo, né? Para a gente poder montar alguma estratégia que a gente precisa. A gente depois vai fazer um brainstorming para a gente poder conseguir chegar no Ishikawa, né? Eu montei uma espinha de peixe com um problema para a gente solucionar, e aí eu vou dar um tempo para vocês, para a gente lançar umas ideias, vocês podem falar, se vocês quiserem escrever no chat. Depois, no final da aula, eu vou passar o forms, né? Que são o questionário para vocês, aí a gente tem até o final da semana, hoje é quinta, né? Não, terça. Até sexta-feira, então, para vocês responderem o questionário. Vamos lá para o Pareto. Vocês têm dúvida no Pareto? Para que serve o Pareto? Eu tenho, Carol. É que Pode eu não falar. falei nada porque eu sei que você já iria começar a dar o exemplo, né? Aí, então acho que vai ficar mais claro. Mas de todas as ferramentas que você mencionou agora, eu não entendi praticamente quase nada do Pareto. É o único que eu fiquei com muita dúvida. Os outros a gente utiliza mais no dia a dia, né? O psicograma a gente já está mais habituado, o brainstorm também a gente sempre faz com a equipe, mas o Pareto realmente é novo para mim. O Pareto é assim, a gente tem uma quantidade de problemas e a gente precisa estratificar o que a gente diz a relação 80-20. Na maioria das situações, 20% das causas nos levam a 80% dos problemas. Então, aqui a gente consegue estratificar, a gente faz um levantamento. Eu acho que eu tenho até aqui um que eu fiz há pouco tempo, só como exemplo mesmo. Deixa eu achar aqui para vocês.
Não tem nem nada a ver assim, com a nossa aula, mas tem a ver. Mas eu. Peraí. Só para vocês terem uma ideia do que o Pareto significa. Aqui eu precisei fazer um levantamento, eu vou passar o exercício com vocês, né? Mas para vocês já verem pronto. Eu precisei fazer um levantamento de algumas requisições que a gente lança no MXM, né? Que é o nosso sistema de financeiro, que a gente faz esse tipo de lançamento, de compras, de contratos, de materiais, enfim. E a gente, por que eu precisei fazer esse levantamento? A gente precisava definir quem seriam os aprovadores, por que tem tantas requisições com valores baixos, às vezes R$ 10, R$ 20, que sobem para superintendentes aprovarem, às vezes vai para o Salomão, às vezes vai para um outro superintendente. Então, eu estratifiquei, eu coloquei 5 faixas de valores, né? Até 10 mil, até 20 mil, até 50 mil, até 100 mil e acima de 100 mil. E aí eu peguei, extraí o relatório no sistema, fiz todo aquele trabalho no Excel para a gente conseguir ver, né, ter uma visibilidade do que a gente estava precisando. Dali eu joguei para o Pareto para dizer o quê? Um exemplo dessa requisição aqui. 48% do todo, né, que foi lançado em um ano, em um período de um ano que nós fizemos esse levantamento. 48% são requisições com valor acima de 100 mil. Então, a gente precisava dizer, olha, realmente a gente tem muitas requisições com valores altos. A gente precisa manter um superintendente aprovando essas requisições, porque a maioria são valores altos. Aqui já é o contrário. Aqui a gente tem 68% de requisições com valores até 10 mil. Então, não tem necessidade da gente manter um nível tão alto aprovando tantas requisições. A gente pode colocar, de repente, um coordenador, um gerente. Essa foi a intenção desse estudo. Então, é para a gente conseguir identificar o volume, né, de causas, de problemas que a gente precisa entender como que a gente vai atuar naquilo. A gente tem um exemplo de, vamos supor, deixa eu pegar até esse aqui esse aqui, é bem legal. Vamos lá, divergência de CNPJ, divergência de valor, erros de digitação, erros de lote, item não cadastrado, fornecedor vencido, divergência de OC e outros. Aqui os dois primeiros já somam quase 80%, né? De todos os problemas que a gente tem, a gente percebe que apenas 2 problemas nos geram, 2 causas, né, nos geram 80% de problemas, nos geram 80% das reclamações. Então, o Pareto ele é para identificar, para ajudar a gente a identificar essas situações. Você conseguiu entender mais ou menos agora? Entendi. Esse último exemplo ficou mais Ficou fácil, melhor, realmente. né? Ficou. Que aquele lá foi algo mais específico, né? A gente precisava dizer, olha, vou dar o exemplo de novo do Salomão. Estou aprovando a requisição, muita requisição com valor baixo. Por quê? O que acontece? Aí a gente só precisava mostrar com números mesmo, assim, entendeu? Entendi. Precisava mostrar com números que, olha, realmente não faz sentido. Então, o que a gente tem hoje é a visão do que a gente tem hoje. 68% aqui vamos dar os 79%, né? Que são os 2 primeiros, que já somam 80%. São valores mais baixos, então a gente não precisa manter como está hoje. Vamos alterar, vamos melhorar. Vou passar o exercício agora para vocês. Como fazer um Pareto? Aqui a gente já tem o exemplo pronto, são as causas. Então, o que a gente identificou anteriormente, ou vocês vão fazer um levantamento, pode ser de um relatório, ou pode ser através de uma outra ferramenta, como o Vertical, que nos permite, né, a gente estratificar as causas através do problema que a gente já tem. A gente vai lá e a gente vai puxando as causas.
Aqui a gente está fazendo tudo genérico. Então, foi lançado aqui as causas de A a L, as quantidades, e foi feito esse somatório, né? Foi feita essa contagem aqui que nos deu esse gráfico. Como que a gente chegou na frequência relativa e frequência acumulada? A gente vai passar isso agora. Como eu falei, a intenção não é bater na tecla do Excel, mas eu acho importante pelo menos passar para vocês, né, ter uma ideia, e aí eu passo depois esse passo a passo aqui, só para vocês irem testando mesmo, por letras, por quantidades fictícias, e aí depois vocês, se vocês quiserem até observar algum processo que vocês já atuam no dia a dia e tentar lançar o Pareto, aí vocês procuram a gente também, podem pedir ajuda. Eu, particularmente, acho muito legal, porque ele consegue trazer, nos dar essa visão, né? A gente precisa, às vezes, para mostrar como é que está a nossa realidade. Carol, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Sim, É, fique à vontade. o Pareto, gente, ele é principalmente usado para distinguir o objetivo dentro de um grupo muito grande. Vou dar um exemplo. Processo de tratamento de reclamação. Nossa, eu tenho 50 tipos de reclamação, né? Então, eu preciso trabalhar dentro do meu sistema de gestão da qualidade uma melhoria desse processo. O que que vai eleger a parte do processo e que eu vou trabalhar, e que eu vou focar mais energia, de que eu vou dedicar mais tempo? Eu posso fazer um Pareto e entender dentro daquele universo de 50, de 70 tipos de reclamação, as que eu tenho mais impacto, né? As que eu tenho uma maior quantidade, as que eu demoro mais, ou que eu posso usar critérios diferentes, tá? Eu posso usar a quantidade de abertas, eu posso usar o maior tempo de tratamento, eu posso usar o retorno que eu tenho delas. Então, eu posso usar qualquer parâmetro para trazer para esse diagrama e dali decidir, nossa, eu tenho 3 tipos que têm 80% do impacto, né? Então, eu não vou trabalhar todas as 50 nessa fase da minha melhoria, eu vou trabalhar as 3, ou eu vou trabalhar as 2, ou às vezes eu tenho uma só, que é o meu maior impacto, então já diminui a minha perspectiva, então eu consigo focar um planejamento e um tratamento e as minhas ações em cima de uma só. Então, eu acho que essa ferramenta auxilia nisso numa distinção de um mundo grande, a você entender o que que você precisa ter mais foco, aonde você pode dedicar mais energia. Se você tem tempo, dinheiro, recurso para tratar tudo, ótimo. Mas a gente sabe que no mundo não é assim que funciona. Então, dentro da minha área, eu posso elencar os meus processos mais críticos e dali entender aonde eu levo mais tempo, aonde eu tenho um maior número de retorno, de reclamação, e dentro do meu planejamento, entender quais processos eu vou agir dentro daquele período com mais foco, né? Prioridade. Com mais prioridade e tudo mais. Essa ferramenta é boa para isso. Sim. Essa é a relação 80-20, né? Que a gente diz que 20% das causas nos levam a 80% dos problemas. Por isso. Vamos lá. Vocês querem perguntar alguma coisa em relação ao que o João complementou aí? Então, aquela frequência naquela planilha que a Carol apresentou, elas podem ser substituídas por outros parâmetros. Não seria frequência, seria, né, volume, tempo de tratativa, é isso? Sim, você pode substituir. Você pode ter várias opções, né? Você pode falar do tempo, você pode falar do volume, você pode falar da quantidade impacto, né? Nível de atrito, tudo mais. Exatamente. Esses aqui são termos genéricos, né, que a gente utiliza, assim, mas em relação realmente ao cálculo, tá? Esses termos aqui é em relação ao cálculo que a gente vai fazer, mas aí você vai jogar aqui nas causas, como o John falou, é um tratamento de reclamação, né? Aí você joga nas causas e você faz aqui os cálculos de frequência. Porque o cálculo, gente, é a porcentagem. É eu trazer a quantidade de um valor referente a um total. Então, pode ser um tempo. Eu tenho um prazo de 5 dias para tratar uma reclamação. Então, eu posso trazer ali na quantidade, de acordo com a causa, quanto tempo eu levo para tratar cada causa. E ali ele vai fazer o cálculo da frequência relativa e acumulada. O nome é genérico. O cálculo é o mesmo. É para eu saber daquele total quanto eu gasto para cada um, ou quantidade.
de uma quantidade total, qual é a porcentagem de cada item? Alguém levantou a mão, gente, desculpa. Deixa eu só ver Fui aqui. Pode falar. Gisela, bom dia. Bom Me dia. diz uma Bom coisa, dia, Gisele. esse diagrama de Pareto, vocês vão ensinar a gente ou não? A gente vai ter só uma visão e porque eu gostei, né? Queria aplicar esse, mas eu nunca tinha visto, não conheço. Então, eu queria saber se a gente vai aprender ou se você está só passando e depois eu me interesso e vou correr atrás para poder aplicar, né, na minha área. Entendo. O que a gente Como está eu fazendo falei. aqui é trazer... Desculpa, Carol. Não, A é gente- porque está muito voltado ali no Excel, né? Então, como eu falei, nosso foco não é ensinar a utilizar o Excel, mas sim dar uma visão para vocês. A gente vai ensinar, vai fazer o passo a passo aqui mesmo de como montar o diagrama, tá? E aí eu disponibilizo para vocês o passo a passo, né? Ó, primeiro vai fazer esse cálculo, depois vai fazer esse cálculo, depois você monta o gráfico. A gente vai fazer esse passo a passo, mas eu acho que se fosse a gente fazer cada um agora aqui, de repente levaria muito tempo. Então, vamos fazer juntos, e aí depois vocês quiserem ir testando de forma genérica ou com algum processo, a gente está aberto aqui para a gente poder fazer junto, tá? Então é isso. A gente está aprendendo a fazer. Agora a gente está passando pelo conceito, passando para como a gente pode usar ele, para que ele serve. A Carol vai fazer o exercício alimentando as informações em um, né, Carol? Então, a gente Sim. vai aprender a fazer junto. Agora, a aplicação dentro do processo de cada um, a aplicação na minha rotina, em como eu posso usar ele, aí a gente vai ter que ter em outro fórum, né? Porque aqui realmente não dá tempo. Não, era isso mesmo que eu queria saber, se vocês iam dar um perfil para a gente depois poder correr atrás para fazer na área, né? Cada um que queira Sim. fazer na sua área, entendeu? Não, pode deixar que eu vou passar para vocês depois esse mesmo exemplo, Tá, tá? Eu obrigada. vou disponibilizar aqui no chat no final da aula. Ok, obrigada. Nada, Gisele. Vamos lá, gente. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo com letras, eu só troquei os valores, tá? E aqui a gente tem, já deixei já montadinha as causas genéricas, quantidade genérica do nosso problema a ser resolvido. Qual vai ser o nosso primeiro passo? Ordenar do maior para o menor a quantidade de ocorrências. Quantidade de ocorrências nós temos aqui. Então, nós vamos classificar do menor para o maior, tá? É muito importante que a gente faça isso, porque como a gente está vendo aqui, né, a gente está descendo. Então, o Pareto é sempre do maior para o menor. Agora, nós vamos calcular a frequência relativa. O que é a frequência relativa? Em relação ao total de ocorrências. A gente vai somar todas as ocorrências, já está somado aqui, a gente já tem esse total, e a gente agora vai calcular a nossa frequência relativa, que é a quantidade dividido pelo nosso total. Deixa eu só entender essa tela. Já está com percentual. Agora a gente só arrasta para baixo, né? Já vai calcular automaticamente. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos calcular a frequência acumulada. A frequência acumulada, ela é o somatório das frequências relativas, tá? Tá tudo aqui, gente. O primeiro a gente não tem que somar, então vai ser sempre igual à frequência relativa. A partir da segunda causa, a gente já soma o anterior, com o atual. E assim por diante. O nosso último resultado aqui sempre tem que dar 100%, tá? Pronto. Ou seja, a frequência acumulada é a soma da frequência da anterior com a atual.
No primeiro, a gente não tem que somar, então vai ser sempre igual ao atual. Agora, a gente vai montar o gráfico. Como que a gente monta o gráfico? Nós vamos selecionar as colunas de causa, quantidade e frequência acumulada. Selecionar as colunas causa, quantidade e frequência acumulada. Vamos inserir um gráfico de coluna 2D. Aqui a gente já tem quase ele pronto. Agora a gente vai clicar com o botão direito do mouse no gráfico e selecionar a opção alterar tipo de gráfico de série. Aqui já apareceu para a gente fazer uma combinação, né? Ou seja, que são dois tipos de gráfico em um. A gente vai vir aqui na frequência acumulada, vai selecionar a opção linhas com marcadores e vai clicar na flagzinha aqui de eixo secundário. Aqui a gente está vendo, né, que está 120%, a gente não quer 120%, a gente quer 100%. Então, a gente clica com o botão direito aqui, formatar isto, e aí altera de 1,2 para 1,0. E aqui chegamos aos 100%. Então, quando a gente pode botar aqui também, né, o percentual, tá vendo? Tá igualzinho a esse aqui. Agora aqui a gente conseguiu definir, né, as nossas causas. A gente botou do maior para o menor. E a gente conseguiu trazer esse percentual das nossas causas. Então, o que a gente vai tratar aqui? Vamos tratar, então, vamos atuar em cima das causas B, G e H, que estão nos trazendo 45% de problema. E aí a gente já vai conseguir diminuir muito o problema que nós estamos tendo hoje em dia de reclamações de clientes. Quais são as maiores reclamações? As causas B, G e H. Vamos atuar, vamos priorizar essas reclamações, e aí vai sendo feito, a partir desse levantamento, um estudo contínuo, se de fato esse tratamento que nós estamos dando para essa causa está sendo efetivo e a reclamação dos nossos clientes está diminuindo. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui para montar? Fui rápido. Carol, eu conseguiria chegar nesse resultado também se eu tivesse só as colunas causa e quantidade, né? Eu conseguiria montar e ter essa mesma visão, sem necessariamente fazer uma frequência relativa e a frequência acumulada. Não precisa, porque a frequência acumulada ela vem através da frequência relativa. Não, eu estou dizendo assim, se eu quisesse identificar, por exemplo, num processo, o que está me gerando mais problemas, se eu tivesse a causa e a quantidade, só essas duas colunas eu também conseguiria chegar nessa visão final, entendeu? Sim, você consegue pelos valores, mas Sim. O objetivo da ferramenta é entender a porcentagem de causa versus o número de causas versus uma porcentagem de efeito. Então, a frequência você não conseguiria trazer esse percentual. É para trazer a de cada da causa, ferramenta. né? É para trazer a teoria da ferramenta e a aplicação dela. Saber pelo volume, através do volume, pegar o volume e saber o que é o meu maior impacto, é tranquilo. Sabendo causa e quantidade, você consegue saber que a B é a minha maior quantidade. Sim. Então, inegavelmente, eu vou ter que tratar a B. Mas dependendo do cenário, eu tenho quantidades muito parecidas, ou eu tenho perspectivas, não vai ser diretamente voltada à quantidade. Se eu falo de tempo, se eu falo de esforço, dependendo da perspectiva que eu tenho aí, que eu aplique aqui, e só com causa e quantidade eu não consigo entender o meu maior impacto. Quando eu falo da quantidade, número de vezes que a coisa acontece, realmente é mais fácil, e causa e quantidade seria o suficiente para eu ter um olhar do meu crítico, né? Mas dependendo da perspectiva, eu realmente preciso entender a frequência relativa e acumulada. Esse gráfico,
para ver se eu entendi a lógica. É Bruna Ingrid que está falando. Sim. 19% em relação a B, né? Eu tenho 19% das causas. Espera aí, gente, eu tinha criado um raciocínio aqui. Eu estou tentando entender, ler o gráfico e entender a proposta dele. A B, eu tenho a maior quantidade de causas. E o impacto disso, como é que eu leio isso? Eu fiquei um pouco Ele confusa. Eu achei que eu tinha entendido. representa 19% do nosso total de problemas. Vamos continuar nesse exemplo de reclamação de cliente, né? Esse problema B, que os clientes, ele representa só 19%. Entendeu? Ele tem maior volume. É isso que eu falei assim, bom, mas não por que é a B que eu tenho que atacar? Eu não entendi. Eu estou confusa nisso. Se eu só tenho 19%. Mas veja, 19% em relação 20-80. 20% das causas representam 80% dos problemas. Ah, tá, entendi, ao contrário. Beleza. Exatamente. Entendi. Se a gente atacar esses 20%, entendeu? A gente já vai conseguir solucionar 80%. Sim. É porque o número nesse gráfico, ele está bem distante, né? Eu tenho uma quantidade muito grande para o B, mas se o B não tivesse tanto e o G também não, talvez ele ia me trazer os 20% em duas causas diferentes. Exato. Então, aqui, olhando para esse gráfico, eu entendo perfeitamente que o que eu deveria trabalhar seria no B, porque ele já tem 20% das minhas... da causa, né? 20%. Isso. Agora, se o volume do B e do G fossem bem parecidos, eles iam somar 20%. Então, eu teria duas causas para trabalhar. Deixa eu alterar aqui para ver. Lá, o exemplo, a Carol mudou a quantidade, ali eu já tenho. Dentro da minha análise, para o que eu deveria trabalhar, eu não trabalharia só o B, porque ele só soma 15%. Então, eu teria que trabalhar B e G, porque estão com 29, é acima de 20, mas é o que mais se aproxima. Entendi. Então, a quantidade da causa, né? Aí entra a explicação, né? Eu não posso trabalhar só com a quantidade da causa, né? Eu tenho que ver a frequência. Exatamente. Isso. Aqui é para a gente trabalhar justamente a frequência, né? Por isso que a gente diz que 80% das causas nos trazem 80% de problemas. Então, por isso que não é só como o John falou em relação ao questionamento da Isabela. A gente não pode pegar só causa e quantidade, entendeu? Porque ele não vai trazer para a gente a frequência que a gente vai tratar de forma efetiva, sem precisar a gente, vamos lá pegar a reclamação, sei lá, segunda via de boleto, é a maior reclamação dos clientes. Mas é isso que vai resolver mesmo o nosso problema? A gente precisa olhar para esse percentual aqui, entendeu? É porque comparando, vamos dizer, a segunda via de boleto, eu tenho 80% das minhas reclamações, eu tenho a segunda via de cartão 5, outro 3, outro 2, mas fazendo o Pareto, é óbvio, é a lógica, como a Isabela considerou e está certa. Pela quantidade, eu já consigo entender o meu maior impacto e saber onde eu posso agir. Mas talvez isso me restrinja a um processo só, a uma iniciativa só. Se eu quiser ter uma visão como um todo do que eu posso fazer dentro daquele montante para melhorar o processo em si, eu preciso fazer essa análise, porque às vezes eu posso incluir um outro, eu posso ter uma visão, né? Um outro que vai trazer para a gente uma visão maior e fazer a aplicação da ferramenta da maneira adequada. A gente vai colocar nossos esforços, de repente, não apenas em um, mas em outro que também está trazendo um grande problema assim, para a gente, entendeu? A gente consegue ver, vou atuar nesses dois aqui, né? E aí, como eu falei, vai ser feito um monitoramento para depois ver, realmente surtiu efeito, nossas reclamações caíram muito, entendeu? E olhando como gestão da qualidade, a gente sabe que é uma melhoria contínua, né? Então, hoje, o retrato do meu processo é tratar a B. Quando eu vou fazer de novo isso, no novo ciclo, e for analisar o processo de novo, a B já vai ter uma porcentagem menor. Então, eu vou ter, dentro do meu planejamento, que inclui a G, a H, e à medida com que essas causas e quantidades forem ou sumindo ou diminuindo, eu vou trabalhando aquele processo como um todo, trazendo novas
causas e tudo mais. É isso. E o ciclo de melhoria contínua, né? Melhoramos uma coisa, agora vamos ver o que precisa ser melhorado ainda. Exatamente. Essa é a definição, né? A intenção da gente estar sempre fazendo essa análise. Pessoal, me desculpem, por favor, mas eu acho que eu não estou com esse conceito de frequência acumulada muito claro na minha cabeça. O que você está com dificuldade assim? É o termo em si, ou Marcelo? Não, na verdade... Você quer trazer um exemplo para a gente assim, de alguma coisa da sua rotina? O Tico e o Teco estão brigando aqui. Tá? Mas assim, eu entendi que a frequência relativa ela é referenciada pelo total, né, de quantidade, Isso. não é isso? Isso. E a quantidade da causa específica, né? Sim. 60 no B. A causa isso. B, 60, uma quantidade de 60, isso. tendo representa como... 15%. Que representa 15% do total. Do total. Agora, a frequência acumulada, é isso que eu não estou conseguindo entender. Como esse percentual. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Como a B ela é a maior, ela não acumula com nenhuma outra. Ela é a primeira dentro do ranking do maior para o menor. Como eu preciso entender os 20% das minhas causas, às vezes eu preciso acumular com outra, né? Então eu vou sempre partir da minha prioridade. Se a B já tivesse 20% de frequência relativa do meu total, se ela já ocupasse os 20%, já partiria dela a minha decisão. Mas como eu tenho outras causas, eu preciso acumular das seguintes para eu entender o que atingiria o meu mínimo, que é 20%. Então, a maior quantidade, ela sempre vai ter a frequência acumulada igual à relativa. Já a segunda, eu tenho que acumular com a primeira para entender o impacto das duas dentro da minha análise. Deu para entender? Não, né? É porque é uma regra da ferramenta. E aí, ô Jonathan, deixa eu só te fazer uma pergunta. Aí eu parto do princípio que eu trataria primeiro a demanda, a causa G, né? Porque passou dos 20%. Seria isso? Seria esse o entendimento? Não. Na verdade, as duas primeiras. Ah, as que sim. somam. As que somam. Mais que Isso. 20. Ou Isso. 20. Isso. Entendi. A maior quantidade, ela sempre vai ter a frequência relativa maior e a acumulada igual à relativa. Então, porque tem valores bem assim, né? Vai de 60 ao 15, mas às vezes a gente tem valores muito próximos, entendeu? Então, você sabe do percentual, 16, 15, 14, vai, entendeu? Dependendo da quantidade de causa, dependendo assim, né? Dos valores que estão aqui na quantidade, às vezes é porque a gente já falou bem rápido, né, para um número superior, mas às vezes não. Deixa eu ver se esse outro exemplo aqui ele tá mais próximo. Também já pulou do 29 para o 52, entendeu? A primeira já chegou com 29%. Então, eu, teoricamente, não precisaria nem usar a minha frequência acumulada. Eu já entendi que a frequência relativa da primeira já passa dos 20%. Então, já é o que eu vou trabalhar. Mas quando eu tenho números muito próximos e é muito cortadinho, eu preciso da frequência acumulada para me trazer as primeiras que mais me impactam, as que têm a maior quantidade, para chegar nos meus 20%. E a gente faz o gráfico mesmo para ter a visão, né? A gente assim, já identificou que essa causa aí aqui a gente já pode priorizar ela. Mas para a gente ter, às vezes precisa passar, né, relatório gerencial, alguma coisa assim, uma apresentação. Então é importante ter todas essas informações estratificadas, mas aí você vai explicar, você está mostrando isso aqui em gráfico e vai dizer, ó, vamos atuar nessa daqui com prioridade, porque já está representando 29%. Não, beleza. Beleza mesmo, Marcelo? Sim, eu preciso amadurecer mais esses conceitos na minha cabeça, mas já deu uma clareada, assim. Se quiser, a gente pode alterar a quantidade aí da coluna, Carol, botar números bem menores para aproximar mais as causas.
Vou dar um Vamos outro ver. exemplo. 11. Vou botar assim, tá? 11, 10, bem. Essas causas de Pareto me lembram muito de alguns livros que eu li a respeito de foco, né? Foco, essencialismo Também e tá tudo mais. muito. Eles não falam nem muito sobre valores, mas eles falam muito sobre esforço e como o foco é algo que é limitado, né? Você consegue focar um número limitado de coisas no seu dia a dia. Então, ele vem muito assim, se você pegar 20% do que é importante para poder focar, Você consegue atingir a maioria das vezes 80% das causas. dos seus É objetivos. Isso. É isso. Carol, você não ajudou com esse 15 aí. Não na ajudei, quantidade. mas aí, gente, me ajuda no número aí, Jota. Pelo amor de Bota Deus. número pequeno, garota. Mas já tava, filha. Bota 3, 2, 1 e depois altera Vai a ordem. repetindo. Pode repetir os Aqui números já de tá baixo. presente. Bota 6 em cima, 7. E muda a ordem aí do maior para o menor. A gente bota um exemplo diferente, ela bota um número que dá 20% no primeiro. Ai, Jesus. Aí, tá vendo? Foi, 10, 1, tá. Ó, tá vendo? A gente mudou os números, trouxe para uma quantidade menor para trazer justamente essa outra visão. A frequência relativa da quantidade H é 17% do total. Mas se eu preciso tratar 20% das minhas causas, então eu preciso entender o acúmulo com a segunda maior quantidade se atinge os 20%. Talvez não atinja, né? Se o D fosse um número menor que 8, fosse um número 1, fosse, né? Ou o H não fosse 10, fosse 7, a gente ia ter que incluir outras causas para chegar nos 20%. Por isso que a frequência acumulada é importante para você olhar para as informações e já entender o que chega nos 20% que eu preciso trabalhar. Eu entendo que olhando o número real, gente, lá na quantidade, eu já consigo entender. Nossa, o H, o D e o G, pô, tem a maior quantidade, então eu preciso trabalhar eles. Mas num universo muito grande, onde as quantidades são muito parecidas, eu preciso trazer isso para uma fórmula e para uma conta mais objetiva para poder distinguir aonde eu vou trabalhar. E aqui, assim, você vendo a quantidade, só a quantidade, você, como você falou, né, John? Quando é uma quantidade, assim, uma realidade muito grande, a gente não consegue saber qual o percentual. Às vezes, os dois primeiros somados é coisa pra caramba, mas não chega a 20%, entendeu? Ou então, só o primeiro já passa de 20%, como nos outros exemplos que a gente viu. Então, é importante a gente conseguir identificar quanto disso aqui vai chegar nos 20%, para a gente poder tratar esses 20%. Ok? Se vocês colocarem números bem pequenos, tipo 3, 2, 1 e o resto tudo 1, você vai ver que isso muda radicalmente. Assim, porque muitos uns aqui, tudo igual a 1, e aí só os dois primeiros, isso, aí o resto tudo 1. Ok? Vamos ver se eu falo alguma coisa que preste. Já foi para 21%. Olha só, aqui já deu isso. E se fosse tudo assim, bem pertinho, é interessante, porque a coisa fica muito, muito parecida. E aí você tem uma quantidade muito grande para baixo, digamos assim, se tivesse mais uns 10 aqui para baixo, tudo com 1, você consegue enxergar isso. Mas realmente não é muito fácil explicar esse negócio, não. Assim, quem consegue já tem entendimento, quem já faz, quem já tem uma visão, até para explicar assim é algo mais complexo. Mas depois que a gente vai tratando, vai fazendo, vai trabalhando em cima disso, é o que eu estou falando para vocês. Eu vou passar, né, esse exemplo aqui, e aí vocês vão colocando, se vocês quiserem pegar algo da realidade de vocês para jogar aqui, e ir testando,
Eu aprendi assim, gente. Eu pegava esse exemplo aqui e ia fazendo com várias coisas no meu dia a dia, até eu conseguir entender qual a informação que eu queria trazer com isso aqui, entendeu? Então, acho que é realmente algo que a gente vai aprendendo conforme vai usando, sabe? Na prática mesmo. Tem mais alguma dúvida ainda? Alguma coisa para pontuar? Querem que a gente passe mais algum detalhe? Não? Então, vamos para o próximo. Trouxe aqui para vocês, para a gente fazer junto, esse diagrama aqui de espinha de peixe. Qual o problema que a gente vai tratar? Vai ser a negativa de atendimento. E aí, a gente vai fazer um brainstorming para trazer duas possíveis causas, né, para cada um desses M's, né? Método, materiais, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Aí eu vou precisar de todo mundo falando, tá? Um exemplo aqui de um problema que foi resolvido é um produto com defeito. Aqui a gente está vendo que não foi utilizado, né, os 6, apenas 4. E dentro desses 4 a gente tem aqui a máquina. Quais são as duas causas de máquina que traz o produto com defeito? A falta de manutenção e equipamentos obsoletos. Pessoal, que é mão de obra. Por que o produto está ficando com defeito em relação à mão de obra? Falta de treinamento dos colaboradores que atuam, que trabalham com esse produto, que produzem esse produto, e conversas paralelas. Materiais. Na nossa realidade, a gente pode substituir materiais por sistema, tá? Então, vamos lá. Quais as causas de materiais que estão me causando um produto com defeito? Uma ferramenta sem corte e uma matéria-prima com defeito. Os métodos, no nosso caso, processo. Falta de controle da qualidade e jornada de trabalho excessiva. Então, a gente tem esse somatório aqui dessas causas que podem estar levando a produzir um produto com defeito. Conseguiram entender esse exemplo para a gente poder seguir para o nosso? Eu não entendi o que seriam os métodos. Como que eu defino o método? A gente pode trazer para a nossa realidade como os nossos processos. Qual o processo? Vamos lá para a negativa de atendimento. Quais os processos hoje que vocês entendem que podem estar causando algum impacto negativo nessa entrega aqui, nesse problema, no atendimento negado? Entendeu mais ou menos? Entendi. Bruna, né? Isso. Desculpa. Entendi. Beleza. Já pode dar exemplo? Pode. Aqui, ó, deixando claro que eu não fiz esse exercício, hein, gente? Estou fazendo junto com vocês. Já vou ir lançando aqui, tá, gente? Aí, se vocês quiserem... Ô, John, pessoal que se quiser mandar no chat, pode mandar e você me fala, João, pode ser? Ok. Quem não tiver áudio, escrever, eu digo para você. Tá, vamos lá. Diga para mim aí uma causa para o problema de negativa de atendimento. Mas voltada para qual espinha? Algo que você entende que porque é pode estar interessante causando ficar problema. as espinhas ali, porque não vai fazer linkado a elas ou vai fazer tudo? Não vai. Depois separa. Depois separa. Tá, tudo Mas bem. se você... Não, aí você fala para mim qual deles que eu boto ali no... Ok, o Leandro Ribeiro colocou falha sistêmica de TI. Falta de Falha documentação. sistêmica. Contrato excluído. Falta de documentação está atrelado a qual desses M's aqui? Materiais? Processo, eu acho, não? No processos eu colocaria não recebimento de cartão. Pode ser uma negativa de atendimento. Peraí. Ele não está com cartão, ou está com cartão fora da validade. Inadimplência Mas também. eu acho que isso não Inadimplência. seria o motivo da negativa, né?
O Não, não quê? estou dizendo que a gente não contorne, mas ele chegando lá, ele tem um atendimento, uma crítica no pedido, não? Do não recebimento de cartão que vocês estão falando? Não preciso usar o exemplo. Só falaram uma outra coisa aí que eu não entendi. Foi você, Isabela, que falou Inadimplência alguma já coisa? está aqui. Pode colocar a carência contratual. Sim. Carência contratual. Prestador Aqui, gente, eu descredenciado. botei... Pode ser também. Aqui eu botei, assim, 2, mas a gente pode... Depois ter vai mais. lançando. Tá? De repente vai ter algum desses aqui que de repente não vai ter nada, que não se aplica, entendeu? Como nesse processo aqui a gente, Tem a né, CPT tem também. 4 só. Peraí, qual foi o outro que... prestador descredenciado, né? Falta de cobertura para o procedimento. Sim. Wagner falou junto com a Juliana escrevendo. A mesma causa? É. Mesma coisa? Legal. Ó, o Leandro falou aqui. A própria falha humana, no momento de pedir a autorização, quando a gente fala lá da mão de obra. Mão de obra. Isso. Mais o quê? Tem mais? Conseguem pensar em mais alguma coisa? Quais são as causas, gente, de um atendimento ser negado? Olha, a gente aqui está estratificando só as causas, tá? Mas dentro de cada causa, podem ter também as subcausas. A gente não vai entrar tanto nesse detalhe, mas se vocês identificam em algum momento, algum trabalho que vocês estiverem fazendo, dentro da falha sistêmica, né, que é bem generalizado, uma falha sistêmica, o que está ocasionando essa falha sistêmica? E a gente já lança como uma subcausa. Deixa eu botar aqui, falha sistêmica, só para explicar para vocês como a gente já, ao invés de colocar ele nessa mesma sequência, a gente puxaria uma outra setinha para cá. Fica meio bagunçado, tá, gente? Mas, exemplo, viria uma setinha para cá, né? Tirei essa daqui, mas aí estaria escrito aqui. Qual o motivo da falha sistêmica? Queda, não sei, enfim, queda queda de internet, queda de alguma coisa, queda de luz. Entenderam mais ou menos? Vamos lá, tem mais coisa aqui no chat, Carol. Aline Silva colocou falta de pertinência técnica ou informação. E a Alice Costa disse falta de documentos comprobatórios. E seria aqui falta de documentação? Sim. Não, é porque eu não li só o que já estava registrado. Estou lendo o que a galera está colocando aqui. Então, a gente tem falha sistêmica, falta de documentação, não recebimento de cartão, inadimplência, carência contratual, CPT, prestador descredenciado, falta de cobertura para o procedimento, falha humana, falta de informação. Parametrização do procedimento. Pode ser também, por exemplo, a pessoa não tem direito àquela... Eu quero fazer no Brownstein, mas eu sou um alfa, não tenho direito a ele. Sim. Não é contrato, não é cobertura. Entra em cobertura. Cobertura. Entra em cobertura? Na verdade, não, é rede, né? Seria rede. É rede. Rede não pertence ao beneficiário. Isso. Mas aí é a rede dele que não tem cobertura para o prestador, né? Então, mas ele não sabe, ele vai lá no prestador e quer ser atendido num hospital que ele não pode ser atendido. Não, gente, eu só tô falando da palavra cobertura. Não, porque cobertura... tá. Eu não estou falando de procedimento, falando de prestador. Olha só, a cobertura, por exemplo, ele tem direito, ele já não tem mais carência para fazer os exames. Porém, a rede dele não pode ser aquela. Entendeu? Então, não é mais carência contratual. Aí já é rede. Diferente. Sim, tudo com bem. Certeza. Fechamos? Vocês querem falar mais alguma coisa que vocês acham pertinente?
Como eu falei, brainstorm, nenhuma ideia errada, tá, gente? Sim. Apesar da gente estar aqui com foco em achar as causas para um problema, não deixa de ser, né? Depois a gente vai jogando aqui, porque, na verdade, a gente faz até uma votação, tá? Mas como aqui a nossa intenção não é fazer votação para uma ideia, né? A gente realmente identificar quais são as causas desse problema, a gente não está fazendo somatório, mas eventualmente a gente vai lançando no brainstorm, vai lançando as nossas ideias, vai lançando, e aí depois é feito uma contagem somatória, ideia de todo mundo, assim, poxa, achei aquela, não fui eu que falei, mas achei aquela ali legal, vou dar nota, sei lá, 10, aí vai sendo feito um somatório, tá? E quando a Carol fala do votação, gente, é só para elencar as principais. Porque quando a gente vai. É a mesma coisa do Pareto. Eu tenho um universo enorme das causas, como a gente está fazendo aqui já uma lista com 12. Mas talvez eu não consiga trabalhar todas as 12 causas para resolver o meu problema. Então, eu vou levar para um grupo de trabalho, para um grupo de decisão, para entender as principais. Aí pode ser voto, pode ser, como a Carol disse, a pontuação, nota. É justamente a metodologia que foi usada naquele grupo para entender as principais. Eu posso usar uma decisão estratégica para elencar as principais, por exemplo, como a cadeia de valor. Eu posso usar a cadeia de valor para entender quais são os principais processos dentro da minha empresa, os processos críticos, e trabalhar nessas causas as que são vinculadas aos processos críticos. Então, depende muito do que eu vou usar como norteador para minha tomada de decisão. É isso. Ficaram com alguma dúvida aqui? Deixa eu... Acho que eu vou trazer até isso aqui para cá. Para a gente poder ver melhor. Vamos lá. Dessas opções aqui que vocês deram, falha sistêmica, a gente já entende que entra aqui, né? Então, já está. Falta de documentação, vocês entendem que se encaixa onde? Materiais. Materiais. Processo? Eu já diria pessoas. Pessoas, Eu também diria pessoas, Porque se está faltando documento, aquele colaborador que fez o pedido, que montou, ele deixou de observar alguma coisa, né? Eu entendo como falha humana, né, no caso. Sim. Quem passou essa opção? Foi Vanessa? Eu, Foi Aline. eu. Qual? A falta de documentação foi Jaqueline. Acho que foi eu, não foi? Jaqueline. Falta de informação foi eu. Falta de documentação foi a Jaqueline, eu acho. Tá. Jaqueline, então. Eu colocaria isso como processo. Eu acho que visão? processo, porque não necessariamente pode ser, é uma falha humana sim, mas pode ser do cliente também, enviou uma documentação faltando, ou quem deu entrada no pedido, ou o próprio cooperado também, hoje quando o cooperado solicita. Não sei, eu vejo como um processo. Então, mas quando a gente fala que estou dando só um ponto de vista, se o cooperado solicitou errado ou o cliente deu a informação errada para o cooperado, ainda é pessoa, né? Sim. Processo seria se eu tivesse uma diretriz ou se eu tivesse a falta da informação da necessidade do documento, sabe? Se eu não tivesse... eu levei para o lado, por exemplo, de uma cirurgia eletiva, que eu tenho ali a listagem de documentos que o cliente precisa encaminhar, o cooperado precisa dar entrada ali. Então, a partir do momento que ele deixa de cumprir isso aqui, eu entendo isso como um processo. Ele deixou de seguir um processo definido. Por isso que, na minha cabeça, eu colocaria em processo. Não sei, a gente está aqui... Não tem certo e errado. A ideia é justamente construção, discutir. Mas olhando por outro lado, se o processo está descrito da maneira certa, está disponibilizado para conhecimento de todos, e a pessoa interpretou de maneira errada ou não fez o que está descrito para fazer, eu não posso pontuar isso como um erro no processo. A pessoa, infelizmente... A pessoa não cumpriu o processo. A pessoa não cumpriu o processo, então o erro é pessoa. Se eu tivesse um sistema que não acatasse o que o processo descreveu, o meu problema é ser sistema. Agora, se o processo não tivesse descrito da maneira certa, se tivesse faltando alguma informação ou tivesse informação errada, aí seria processo.
Eu interpreto assim. Eu também. Eu concordo. Não concorda nada, Marcelo. Você tá aqui para perturbar minha vida. Sempre. É porque, de fato, foi assim. Tá bom, fui Como o John vencida. falou, é um processo que ele está definido, que tem que ser feito, essa documentação ela tem que ser entregue, ela tem que ser apresentada. E se ela não foi apresentada, a pessoa errou no processo, entendeu? Entendi. Não, beleza. Jaque, por favor. Não, Venceram. Jaqueline tem mania de botar toda a culpa em processo. Olha, garoto. Enquanto estiver em processo, tá bom. Não pode vir para TI. Feio. É uma briga grande, hein? Vocês gente. dois. Não, é pessoal, Carol. Gente. Pessoal. Nada aqui com processo, não, é pessoal. Eu sei. Jonathan e Marcelo. Isso. Vamos lá. Não recebimento de cartão. Eu diria... Aí seria materiais, né? Acho que processo Eu acho que é processo. Eu acho que é processo também. É. Porque a pessoa não recebeu, né? Não é que... Foi uma falha no processo. Ela não tem o material. Isso. Se o material tivesse chegado com defeito... Com defeito, ela tivesse o cartão, mas não tivesse passando a quebrado, tarja, ou com aí alguma seria falha. material. Eu também isso vejo assim. E também pode ser falha no processo de envio da empresa contratada. Isso. Né? Então, a gente também tem esse dificultador, que a gente tem esse terceiro que faz a entrega. Então, algum processo do terceiro pode ter falhado para a entrega desse cartão. Mas vocês não concordam que poderia também entrar em sistema? Porque a gente tem um processo meio que manual de emissão de cartão, né? Se eu não me engano. Sim, a TI está atuando recentemente, eu acho que no processo de uma nova impressora de cartões. Então, também seria uma possibilidade, né? Sim, seria. Mas aí, como a Carol disse, quando a gente abre para o sub, por exemplo, a gente está fazendo uma visão geral da negativa de atendimento. Mas quando eu vou trabalhar em cima das causas não recebimento de cartão, eu vou precisar abrir ela e entender dentro do processo de não recebimento de cartão qual é o meu impacto, se é sistema, um processo sistêmico, se é comunicação, se é um terceiro. Então, aqui é um retrato macro das causas. Mas para trabalhar essas causas, eu ainda vou precisar abrir elas em um outro momento e entender, principalmente quando eu falo de processo, do método, sabe? É entender aonde está a falha naquele processo. Porque às vezes não é nem comunicação dentro do processo, é o sistema. Ou pode ser o meu terceiro, o parceiro que está entregando atrasado ou entregando com defeito. Então, eu vou sempre precisar entrar numa análise maior depois que eu faço esse retrato do SCAWA. Como a falha sistêmica é o melhor exemplo aqui, né? Falha sistêmica, ela abrange muita coisa. Muita coisa. Então, quais são as subcausas para essa falha sistêmica? Entende? Aí a gente vai puxando setinhas para cá, em direção a essa macro, né? Quais são as possíveis subcausas para a gente ter uma falha sistêmica que vai me causar uma negativa de atendimento? Sim. Entendeu? Então, você vai abrindo o universo daquela causa e tentando trabalhar o maior número possível de efeitos, né? E eu tenho que ter todos os M's preenchidos? Não, como eu falei, esse exemplo aqui a gente só tem os 4, né? É verdade. Você vai puxando aqui, a gente não entrou direto, eu peguei processo, vou ver quais são os processos. Não, a gente foi pensando quais são as possíveis causas, aí sim a gente vai elencando aqui. E aí, quando a gente vai abrindo, a gente vai vendo, por exemplo, que no recebimento no cartão desse nosso último exemplo, ele pode não ser processo. E aí a gente vai remanejando ele para as outras espinhas. Exatamente. E você pode ter todas as 6 espinhas ali completas na sua análise e, por decisão, não tratar todas as 6. Você pode voltar o seu trabalho para sistema, se for a maior causa. Você pode voltar o seu foco do trabalho para a pessoa, se for a maior causa. É totalmente interpretação e o objetivo do trabalho que você está fazendo. Aqui é para você ter uma visão macro do que... Porque, às vezes, você tem um problema e não sabe o que gerou aquilo, né? Então, esse exercício é justamente para você abrir seu campo de visão para as causas daquele problema.
E dali você escolhe qual que você vai tratar. Você pode tratar tudo, ou você pode tratar uma, duas. Você pode fazer um Pareto para entender a quantidade. Se for uma coisa que eu consiga identificar um número, um tempo, você pode fazer o Ishikawa para identificar as causas e depois jogar essas causas no Pareto para entender quais dessas você consegue fazer um trabalho mais objetivo, né? Para não ter que tratar todo esse universo. As ferramentas, elas vão se complementando. Conversando. Foi o que eu falei, no Pareto aqui a gente tem, são coisas genéricas, né, assim, imaginárias, as nossas quantidades, as nossas causas, mas vocês vão precisar identificar as causas que vocês estão querendo tratar, né? E aí pode ser identificado através do diagrama de espinho de peixe. É uma das formas da gente identificar, né, as causas dos nossos problemas. E aí depois a gente vai estratificando, vai priorizando, né? A gente tem as formas de priorização. Mas aqui a gente consegue ter uma visão geral dessas causas, né? Vamos para a inadimplência. Carol, desculpa, já são 11h24. Eu acho melhor a gente falar sobre essas causas, encerrar e falar do exercício, porque senão eu não vou conseguir falar do trabalho final. Tá. O que você sugere? Quer que a gente já vá lançando aqui ou não? Deixa assim. Eu acho que a gente pode abrir para a galera, quem ficou com alguma dúvida sobre como essas causas seriam dispostas daqui, a gente explica e já parte para outra parte. Porque se for colocar todas elas ali, a gente vai chegar até meio-dia e vai dar mais tempo. Porque vai debatendo, né? Isso. E aí eu vou mandar o link aqui para vocês aqui no chat, tá? Do formulário. Desculpa, tá, gente, apressar, porque eu acho que é importante vocês conhecerem o material e ter um tempinho para eu falar um pouquinho sobre ele. E depois esse material vai ficar disponível para vocês, a Carol vai colocar aqui no chat. A gente fica aberto à dúvida depois e tudo mais. Tá bom? Então tá, João, você já quer iniciar? Você não vai falar do exercício? Não, é formulário, vou mandar para o outro, tá. que você está dizendo. Eu vou botar o link aqui. Mas é formulario. Beleza. Tá? Então, gente, eu vou deixar assim desse jeito que tá e mando para vocês, se vocês quiserem depois responderem, entrar em contato com a gente, tirar dúvida, se a gente acha que está condizente com o pensamento de vocês, enfim, vocês podem ir treinando isso daqui também. Eu acho bem legal. O conceito é o que a gente já está falando, né? Essa ferramenta é para você identificar a causa, o que pode causar aquele erro, aquele problema. Então, é um retrato. E daqui você vai tomar a decisão sobre quais você vai agir, qual você vai priorizar. É basicamente isso. Reunir um grupo de trabalho, ou para quem faz sozinho, você pode fazer sozinho também, tá? Eu só acho um pouco complicado não ter a opinião do outro da interpretação do problema. Sim. Mas o importante é isso, elencar as causas. Se vocês quiserem fazer com a dupla de vocês também, procurar, quando vocês estiverem fazendo trabalho de conclusão, se vocês acharem que é legal vocês massificarem um pouco mais isso, enfim. Porque como é uma ferramenta de análise do problema, o interessante seria ter feito isso no início do projeto, né? Quando vocês pensassem num problema, pensassem em solucionar algum problema num processo, usar essa ferramenta para entender as causas e dali criar o plano do projeto. Mas dá para fazer, para entender se você está seguindo o caminho certo no raciocínio do objetivo do seu projeto. A gente ajuda nisso. Tá bem? Ok. Deixa eu falar aqui sobre a apresentação da Marjorie. Quando vocês começarem a ver minha tela, me avisem, por favor. Estão vendo como apresentação? Sim. Sim. Beleza. A Marjorie me passou esse modelo, lembrando, tá, gente? É o modelo do trabalho final. Então, aqui, ela só dispôs as informações para que vocês tivessem como um guia, porque vocês já têm de informação e como vocês poderiam apresentar isso, tá? Ela usou de exemplo a Pizzaria Nápoles, que foi o trabalho que vocês fizeram do Biságio, né? O exemplo que ela fez lá. Então, ela criou
esse processo dentro dessa empresa, da pizzaria, e fez um trabalho final voltado para isso. Ela fez uma capinha. Aqui ela fala do projeto, né? Buscamos, através desse projeto, a adequação da nossa pizza para seguir as regras da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, né? A fim de proporcionar aos nossos clientes a experiência de comer pizza como se estivesse na Itália. Ela explica um pouquinho do projeto. Aí ela fala do planejamento. A maioria de vocês está nessa fase, né? Aqui ela fala do objetivo, adequar nossas pizzas ao padrão da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, a fim de proporcionar uma experiência única aos nossos clientes. Ela fala das ferramentas que ela usou, ela fez pesquisa de mercado, ela fez benchmarking, ela documentou as informações levantadas, ela fez um fluxograma do processo. Dos indicadores, ela vai usar as... Jonathan, Oi, volta um pouquinho lá nas ferramentas, porque foi ali que eu e minha dupla ficamos com dúvida Sim. de quais as ferramentas que a gente iria elencar ali. Na verdade, assim, eu estava pensando como se fosse uma ferramenta mesmo, mas não necessariamente, né? Por exemplo, quando nós fizemos o nosso levantamento do processo, eu entrevistei a minha colega, porque nós falamos de um processo da área dela. Então, isso já é como se fosse uma ferramenta utilizada, Isso. né? A entrevista, uma pesquisa, já é uma ferramenta utilizada. Beleza. Por exemplo, se você tivesse pensado em solucionar um problema em um processo, se você tivesse usado a espinha de peixe, né, o Ishikawa, ele deveria Já estar aqui poderia como uma elencar ferramenta para tomada de decisão, né? Se você tivesse aí usado o Pareto para elencar qual seria o processo a ser trabalhado, vocês usariam ele como uma ferramenta. Então, tudo que vocês usaram para criar a ideia, para trazer a proposta de vocês, pode ser dado como ferramenta. Beleza. Ficou claro. Obrigada. Ok? Até aqui tudo bem, gente? É porque eu não Tudo estou bem. vendo vocês, Sim, estou na tela tá sim. cheia. Carol, se tiver alguma mãozinha, alguma coisa, você me avisa, tá? Tá. Só para falar, gente, que eu já mandei aí o link do exercício, tá? Aí Vai, João. aqui, obrigado. Como indicador, né? Ela vai usar as vendas e a receita. E dependendo do processo que vocês estiverem trabalhando, vocês vão usar como indicador a quantidade, vocês vão usar o tempo gasto naquilo, vocês vão usar alguma regra, por exemplo, se eu vou trabalhar num processo vinculado a uma RN, eu tenho que entender as regras daquela RN e eu posso usar aquelas regras como indicadores do processo. Né? Por exemplo, eu tenho uma RN que diz que eu tenho que entregar o cartão em 3 dias. Estou chutando, tá, gente? Estou jogando ali pro lúdico. Em 3 dias. Então, eu posso usar aquela regra da RN como indicador do meu processo. E dali medir se eu estou entregando dentro daquele prazo, se eu não estou. A RN diz que eu tenho que tratar uma reclamação em 3 dias úteis. Então, essa regra da RN pode ser um indicador. Depende muito do processo que eu estiver trabalhando. João, Oi. então eu posso usar, a Michele falando, Sim. eu posso usar o tempo como indicador? Pode, desde que a regra do tempo esteja no seu documento normativo. O prazo para o tratamento de uma demanda, ele pode ser indicador desde que ele seja uma regra dentro do processo. Ah, tá, entendi. Ok, Ô, perfeito. Jonathan, Obrigada. pode ser um SLA de serviço? Exatamente, pode ser um SLA Pode de ser, serviço. não é uma RN, Não mas precisa, é o isso, SLA. não precisa ser normativo, pode ser um acordo, pode ser uma regra de negócio, Ah, beleza. ok? A metodologia que ela usou aqui foi o Kanban, aquela distribuição, as etapas, faseamento. E como ponto focal, ela teve analista de processos e chefes pizzaiolos, né? Porque no negócio dela é uma pizzaria. Mas se um processo interage com outras áreas de negócio, eu vou ter pontos focais nessas áreas, se é um cliente externo, se é um terceiro, eu tenho que elencar esses pontos focais. Ô, Jonathan, explica Oi. um pouquinho melhor sobre a metodologia. Então, a metodologia que ela usou foi o Kanban, mas dependendo do seu processo, você vai ter o Visage como uma metodologia, né? Ou você vai ter um cronograma como uma metodologia. Depende do que você quiser, trazer para o seu trabalho como
como entrega, né? Eu acho que aqui, deixa eu só voltar aqui. Quando ela fala de metodologia, eu não sei como ela apresentou a ideia para vocês, mas eu entendo que é a metodologia de desenvolvimento. Aqui ela usou o Kanban, deixa eu só voltar aqui na metodologia, porque ela apresenta, tá? Para ver se fica mais fácil para eu explicar. Aqui ela fala de metodologia. Painel Kanban, projeto de processos Pizza Nápoles. 1. Fazer. Iniciar a produção do novo processo. 2. Projeto de comunicação e marketing. 3. Pronto. Levantamento dos dados, benchmarks, documentação. Então, aqui ela usou o Kanban para organizar o projeto dela. Vocês podem usar um cronograma para isso, faseando as entregas do seu processo, o próprio Kanban. Vocês podem fazer isso através de uma organização. Não precisa exatamente usar uma ferramenta, tá? Você pode elencar as etapas. No meu processo, Jonathan, é uma melhoria. Então, primeiro, eu tenho a proposta, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho a segunda fase, que são as validações, a documentação, enfim, a melhoria sistêmica, ou a melhoria voltada para pessoas, ou a minha melhoria é criar um documento para um processo que não existe documento, né? Então, vamos lá. A primeira fase é a fazer, levantar a informação necessária. Segunda fase é documentar isso e pegar a validação com as áreas de negócio responsáveis por isso. E a terceira fase, publicar isso. Então, basicamente, a metodologia é o que você usou para entregar aquilo. O que você fez em cada fase do seu processo. Então, metodologia seria tipo um roadmap, né? Isso. Você vai descrever as etapas que você seguiu, né, para a execução desse projeto. Exatamente. Aqui ela usou de exemplo o entendi. Kanban, mas você pode fazer um cronograma, por exemplo, que eu acho que é o mais utilizado por todo mundo, né? E que a gente vivencia mais. Você pode usar a metodologia um cronograma, onde ali você vai fasear as suas entregas da sua proposta até a conclusão dela. Entendi. Ok? Deixa eu voltar. Até aqui, tudo bem, gente? Metodologia e pontos focais? Sim. Indicadores. Sim. Áreas relacionadas, né? São as áreas de que aquele processo se encontra, né? A que áreas ele percorre, a que áreas eu preciso dar ciência. É importante elencar isso também. Ela fala dos processos impactados, porque às vezes o que eu estou fazendo faz link com um outro processo, né? Eu posso estar fazendo um trabalho de melhoria numa parcela de um macroprocesso. Então, eu vou dizer os outros processos em que o meu esbarra, recebe informação, entrega informação. Eu não necessariamente preciso abrir esses processos dentro da minha análise, tá? Eu só preciso dizer quais processos são impactados no que eu estou fazendo. Se não tiver processo, se eu não impactar em nada, eu não preciso colocar, né? Não precisa. Tá. Aí ela descreve, né? O processo de confecção da pizza está entre os processos primários e os demais processos impactados também. Ela faz um conceito, né? Ela não descreve exatamente o processo, mas vocês podem descrever. Eu Ô, acho, Jonathan, inclusive, sobre esses processos impactados, só para eu entender, porque no nosso projeto a gente falou sobre a cotação de OPME nos pedidos de cirurgia eletiva da Rede Rio, sim. tá? E aí a gente pensou no seguinte: quais seriam os outros processos que seriam impactados caso a área lá de cotação não faça a cotação dentro do período, né, dentro do prazo que a gente dá para o nosso cliente? Então, Sim. seria, por exemplo, reclamações através da ouvidoria, abertura de NIPs. Exato. Então, esses seriam os processos impactados também, né? Isso, o próprio Nesse processo de exemplo. autorizar, porque ia perder o prazo se a cotação não é feita dentro do tempo estimado, ou dentro da regra que tem que ser seguida, se for cotado uma coisa diferente, sabe, alguma informação Até esteja a RN, né? diferente, a própria Jonathan, RN. nesse caso, a própria RN desse caso. Entendi. Então, beleza. Então, a gente está no caminho certo. Sim, então sim. Até aqui tudo bem, gente?
Sim. É porque eu não estou vendo vocês, né? Então eu tenho que ouvir vozes. Aqui ela traz a cadeia de valor da Nápoles Pizzaria. Eu não sei se ela disse que seria um documento, uma entrega obrigatória para vocês, até porque todo mundo Acho que vai não. estar dentro da Unimed Rio, então vai ser a mesma cadeia de valor. Então eu acho que não, mas ela traz esse exemplo, ela criou uma cadeia de valor para a empresa Nápoles, que ela traz os processos de gestão, ela traz os processos primários e os processos de suporte para aquela entrega da pizza pronta. É mesmo para vocês entenderem que é possível fazer uma cadeia de valor de qualquer organização, desde que exista um mapeamento dos processos e saiba a responsabilidade de cada um. Você consegue elencar isso e trazer isso para qualquer esfera, seja uma pequena empresa ou uma empresa tão grande quanto a Unimed. É possível. Não, no nosso ela pergunta assim em relação ao processo, se é primário, se é de gestão, suporte, acho Mas que está tem isso naquela também. fase anterior, né? Dos processos impactados, você vai colocar e vai dizer se eles são Isso. Ela não primários, pede a cadeia de de valores. apoio. Isso. É isso. Beleza. Aí aqui ela fala do levantamento do processo. Como ela fez isso? Desculpa, avancei demais. Foram realizadas entrevistas para o levantamento do processo atual com o pizzaiolos, onde foi documentada a lista de ingredientes e o passo a passo da confecção da pizza atual. Ela é bem breve sobre como foi feito o primeiro contato, né? Foi entrevista com o pizzaiolo e com as pessoas que faziam. Ela traz a lista de ingredientes da pizza. Ela faz um fluxograma do processo, ou seja, ela descreve, que não dá para ampliar aqui, mas ela descreve como a pizza é feita naquele momento em que ela fez o levantamento. Muitos de vocês que conversaram comigo estão nessa fase, né? De trazer para um fluxograma, de documentar como o processo para depois falar da proposta de melhoria, ou para quem não vai propor uma melhoria no processo, vai só documentar, porque não existe, né? A melhoria é a documentação, vai fazer o ASIS, vai fazer o fluxograma de como ele é hoje e documentar ele, né? Então, E aí, Jonathan, Oi. desculpa te interromper. Tudo A bem. gente pega o fluxograma, o projeto que for, né? O objetivo for documentar, fluxograma que está sendo desenvolvido não existe, porque ele não existe, a gente repete no to be? Não precisa, pode deixar só o ASIS, Tá, beleza. porque você não vai mudar o processo, então ele não vai ter o to be. Isso. Só que é porque assim, então o que é o futuro? Qual é a melhoria na minha cabeça? Né? A melhoria foi o que eu fiz no Aziz, é a documentação. Exatamente, é documentar. Exatamente. E é por isso que, quando você for falar do objetivo do seu trabalho, você precisa descrever exatamente isso. Que o ganho, que a melhoria para aquele processo é a documentação dele, trazendo mais informação para quem executa, clareza para as partes interessadas. Estou eu já falando do objetivo do trabalho, né? Que eu sou assim. Trazendo clareza para as partes interessadas sobre os resultados daquele processo, porque muita coisa realmente é feita pela área e não tem documentação, ninguém sabe como está, como aquilo está sendo desenvolvido. E por isso que documentar também é melhoria. E Aí, também Pode falar. permitir que, a partir dessa documentação, sejam identificadas oportunidades de melhoria. Né? Exatamente. Exato. E, na verdade, a gente está se deparando com isso, Marcelo, de que a gente até vislumbra uma melhoria, só que ela está impactada numa outra área. A melhoria está numa outra área, né? Então, assim, a gente está até tentando pensar aí como que a gente vai colocar isso. Porque a gente, como que a gente vai propor uma melhoria de um processo que não é do nosso domínio, né? Então, está um pouco engessada, né? Eu principalmente. Mas eu já entendi a questão aí. Porque como o objetivo do nosso trabalho é a documentação, quando a gente documentou, a gente vislumbrou um impacto, né? Sim. E aí a gente pensa, o que a gente faz? Aí a gente vai mudar o escopo do trabalho? Aí eu estou pensando em como que a gente pode arrumar isso. Mas dá para fazer os dois, né? Você não precisa exatamente dar a solução para o problema, mas no seu trabalho, como a sua proposta é documentar, nada impede que você considere oportunidades de melhoria. Você não precisa trabalhar elas. Você pode elencar. Você pode colocar como um bônus do seu trabalho
que o seu grupo, você identificou oportunidades de melhoria X, Y, Z. E porque a proposta é trazer esses processos para uma gestão da qualidade. Então, dentro de um mundo perfeito, depois que eu documento, depois da sua melhoria, que é documentar, esse processo vai ser visitado de novo e as oportunidades de melhoria vão ser consideradas numa revisão desse processo, sabe? Então, pode sim. Você pode fazer o seu projeto dentro da documentação daquele processo, que não existe, e pode destacar que você identificou oportunidades de melhoria. Não necessariamente trabalhar elas. Beleza, Enriquece o trabalho trazer esse tipo de informação, beleza. tá bom? Obrigada. Nada. Aí, depois que ela faz o ASIS do processo, de como ele é, no momento que ela vai mapear, ela faz um benchmark, né? Jonathan, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. O meu seria, no caso, de passar de e-mail para o workflow. Isso seria uma documentação, não é? Uma melhoria seria a documentação também entraria nesse caso aí. Sim, aí você faria os dois fluxos, né? Você vai fazer, desculpa, você vai fazer o ASIS, você vai descrever o processo por e-mail, e depois você vai fazer o to be, que é o processo pelo workflow. Você tem que trazer essas duas fotos do processo. Tanto o ASIS como o to be. Você está alterando o processo. Entendi, tá ótimo. Obrigada. Ok? Nada. Aí ela fala sobre o benchmarking feito na pizzaria, né? Realizado o benchmarking com o chefe Nick Valente, que passou algum tempo em Nápoles estudando a arte da massa, da dobra, do molho e das temperaturas dos fornos das famosas pizzarias como a da Michele e a Trianon, para então criar o cardápio do Villa Napoli Restaurante, né? E pizzaria, localizado lá na Disney. Mas ele gosta da Disney. Aí ela documentou esse benchmarking, né? Dizendo que ele explicou que, segundo a associação, Verace Pizza Napolitana deve ser confeccionada com farinha, fermento natural e levedura de cerveja, água e sal. A pizza deve ser ainda trabalhada somente com as mãos, ou seja, ela descreve, através da entrevista que ela fez com o chefe, a regra para executar aquela pizza. No caso de vocês vão entrevistar um colega, vocês vão entrevistar um gestor, e a documentação dessa entrevista é a regra de negócio daquele processo. É como ele deve ser feito. É isso que tem que estar no POP que vocês forem criar, na instrução de trabalho que vocês forem criar. Ok? Jonathan, Michele. Oi, sim. Então, essa documentação aqui, nesse caso, a documentação foi do benchmark. Sim. Por exemplo, no meu caso, seria o POP. Exato. Perfeito. Mas aí eu fiz as entrevistas, elas também não entram como um benchmark? Elas entram, você pode descrever o tipo de informação que você teve através dessas entrevistas, como a Marjorie descreveu. Tá, perfeito. Obrigada. Ô, Jonathan, Oi. aí eu estou vendo que parece um modo, né, de preparo. Mais ou menos foi isso. Há uma repetição. Então, né, aqui... Então, desculpa, só te interromper para ver se fica mais claro. Aqui, ela diz que conversou com ele e ele disse a ela de como deve ser feita a pizza, de acordo com quem diz que tem que ser feito, a regulação, o órgão regulador e tudo mais. Aqui, ela já descreve a regra detalhada do que tem que ser feito, como documentação. Tá. Dá para trazer uma entendi. diferença? Uhum. É porque parece que é a mesma coisa, porque o assunto é a pizza, né? É bem pequenininho esse universo que ela trouxe de exemplo. Mas... É que eu não sei se tem uma outra anterior, outro slide, que vem a modo de preparo. Eu achei que essa aí, isso, essa Aqui lista. são os ingredientes. Ingredientes, isso, tá. Entendi, tá. Na realidade, a gente acaba tendo que informar mais de uma vez na sequência de cada uma dessas caixinhas aí. Porque no exemplo dela, o universo é bem pequeno e ela foi trazendo as informações que ela foi tendo a cada etapa.
No Aham. trabalho de vocês, não precisa repetir a informação. Se no objetivo você já é claro sobre o escopo do seu trabalho, quando você for falar do ASIS e das entrevistas, você já descrever as regras que a pessoa que você entrevistou trouxe para o seu trabalho, você não precisa fazer tantas etapas assim. Ah, então tá Depende ótimo. muito da Isso, porque forma. eu estou fazendo lá no início. Ah, então tá. É como a Entendi, gente tá. conversou quando a gente falou individual. Depende da forma em que você for expor suas ideias. Pensando Aham, sempre de que a pessoa que está lendo aquilo não conhece o tá, seu processo. A Marjorie tá. está sendo muito detalhista porque ela fez um material para quem nem conhece como é feita uma pizza. Então ela Tá. diz da onde surgiu a informação, como tem que ser feito em cada etapa e cada fase daquilo, de acordo Uhum, com uma pessoa responsável, né, que foi elencada como um chefe daquela entendi, especialidade, ok? entendi, entendi. Obrigada. Nada. Aí ela continua a documentação, trazendo a variedade de coberturas reconhecida pela organização para fazer a pizza tradicional, ou seja, não é qualquer pizza. Né? Para quem quer fazer uma pizza tradicional, não pode fazer uma pizza de batata frita, não pode fazer uma pizza de hambúrguer. Tem que ser feita dessas uma, duas, três, quatro tipos aqui para ser considerada uma tradicional. É a regra do negócio, né? Ela continua aqui também trazendo quando ela é degustada, né, a pizza deve se apresentar macia, bem assada, suave, elástica. Até como o gosto da massa tem que parecer, ela trouxe aqui, porque a pessoa que ela entrevistou trouxe essa informação para ela, então ela achou pertinente trazer para o trabalho. É como eu digo, depende muito do que você quer mostrar no seu trabalho, a qual nível de informação você vai chegar na sua documentação. Quando a gente fala de um processo, é justamente dizer as regras para aquilo acontecer, os caminhos que aquilo tem que seguir, é ser detalhista a esse ponto. Transformação do processo. Aqui ela está falando da melhoria no processo da pizza, de como a gente falou de como ela era feita, trouxe a regra da pessoa que ela entrevistou, e agora ela vai falar da adequação do que era feito para a regra que essa pessoa que ela entrevistou, a pesquisa que ela fez, trouxe para o trabalho. Ok? Até aqui? Aí ela trouxe o processo to be, de como o processo vai ser feito depois da melhoria, né? É como eu disse, se a melhoria do seu trabalho alterar o processo, eu preciso fazer o ASIS, que é como ele é feito hoje, enquanto você mapeou. Aí você vai falar do que você está alterando quando você vai documentar, e depois você tem que mostrar como ele vai ficar, que é através do to be. Volto a dizer, para quem vai fazer a melhoria no processo, a melhoria ser a documentação desse processo, eu não vou ter to be, tá, gente? Porque eu não vou alterar o processo. Documentação normativa. POP, preparação da massa. Vocês perceberam que ela descreve toda a regra que ela teve através do contato com aquele profissional especialista. Ela descreve na apresentação, mas ela ainda faz o documento normativo. E nele tem toda a exigência de um documento normativo, o objetivo, o campo de aplicação, as referências, os conceitos. E embaixo, ela traz as regras que aquele profissional especialista trouxe para o processo de preparação da massa. Né? Vamos lá, processo. Confecção de pizza no padrão da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana. Então, basicamente, ela formaliza aquelas regras que ela teve na entrevista. Por isso que ela não traz aqui nesse documento. A gente já mostrou antes na apresentação. Então, como eu disse para algumas pessoas, você vai fazer o documento do seu processo, mas quando você for apresentar, entregar o trabalho para a Marjorie, fazer o upload da informação, você não precisa copiar o POP, printar a parte do POP das regras. Você pode descrever como ela descreveu e trazer só uma evidência de que o documento foi criado como ela está fazendo aqui. Porque às vezes fica pequeno, né? Se você vai printar o seu POP e colocar num PowerPoint, você não vai conseguir ler Ou aquilo para as pode colocar um pessoas. link também, né? Você pode colocar Link o para abrir o link POP na para abrir ele em apresentação. outro ambiente e no momento da apresentação você consegue abrir ele numa tela maior e falar. Então, qualquer uma dessas formas não vai estar certo.
Ok? Gestão do conhecimento da confecção da pizza. Aqui ela traz toda a informação que julgou pertinente daquele processo e essa documentação ela é disponibilizada para as pessoas que executam aquilo, né? Então aqui ela está falando da alimentação do fermento, do preparo da massa, das séries de dobras que tem que ser feita na primeira fermentação, da modelagem daquilo, né? Ela traz o arcabouço de informações sobre aquele processo e disponibiliza para a gestão do conhecimento dentro daquela organização, dentro daquela área, dentro daquela produção da pizza. Ok? Aqui é o Kanban, que a gente já falou antes. Ela traz um painel do a fazer, do em processo e do que já está pronto. Aí a gente está falando do projeto, né? Do trabalho que ela está fazendo. Como ela já fez todo, o trabalho dela já está pronto, o que ela tem que fazer agora é iniciar a produção da pizza no novo formato, né? Ela ainda está trabalhando a comunicação e o marketing da nova pizza, mas ela já entregou o benchmarking, como a gente já viu, ela já levantou os dados, ela já fez a documentação ASIS de como o processo era, ela já fez o fluxograma, né, de como vai ser, ela já fez a pesquisa de mercado, ela já alinhou com as áreas de negócio impactadas para a tomada de decisão de que agora vai fazer a pizza do jeito novo. Ela já fez o POP, como a gente acabou de ver, e ela já fez as informações para a base do conhecimento, que é toda aquela teoria sobre a massa, as dobras, a fermentação e tudo mais. Ok? E aqui ela termina. Ô, Jonathan, eu só senti falta, não sei se de repente passou e eu não me atentei, sobre indicadores de qualidade. Então, ela não descreve os indicadores, né? Ela só diz que vai usar vendas e receita como indicador. Ela não entra na métrica. Talvez porque ainda não esteja em execução, né? Porque aqui no Kanban dela, ela diz que ainda não começou a produção da pizza do jeito novo. Porque lá naquela apresentação sobre o projeto, tem 2 tipos de indicadores. Os KPIs, né? Acho que é assim que se fala, que é Sim. ali como você mensura, e depois, por último, os indicadores de qualidade. Eu entendi que isso aqui que ela colocou de vendas e receitas seria os KPIs, né? E não os indicadores de qualidade. Ela não destaca os indicadores de qualidade. Eu posso voltar para ela e pedir mais informações sobre eles e voltar para vocês. Que nem precisa voltar, mas assim, só para dar um exemplo mesmo, exemplos práticos para a gente conseguir mensurar mesmo isso e aplicar no trabalho, né? Entendo. Qual é o seu processo? Você pode dar um exemplo? O meu processo é o de cotação de materiais para cirurgias eletivas. Cotação de OPME. Então, a gente sabe lá que na nossa política da qualidade eu tenho como indicador a satisfação do cliente, por exemplo. Então, o indicador de qualidade pode ser o número de reclamação vinculada aos OPMEs, por exemplo. Pode ser um indicador de qualidade. Você pode pensar também no indicador lá da política, que eu falo de custos. Então, você pode usar como indicador de qualidade no processo o custo de autorizar, se eu tenho algum custo de autorizar ou autorizar errado ou não autorizar, cotar o material adequado. Os indicadores de qualidade eles sempre vão estar linkados à política da qualidade. Por isso que eu pedi a gente para abrir aqui hoje, para a gente entender que cada aspecto da empresa ela tem a sua diretriz de qualidade estabelecida. Então, o processo ele tem que estar linkado a isso. Deu para entender? Não, entendi. Eu só estou pensando como Na a gente vai aplicação, fazer né? na aplicação. Mas você vai usar a informação que você tem. Se no seu mapeamento do processo você identificou que existe essa informação, existe uma reclamação específica de OPME.
Poxa, então isso é um indicador, isso eu posso usar essa reclamação como um indicador de qualidade do meu processo. Se não existir, você pode sugerir a criação dentro do seu trabalho. Isso é Entendi. importante, porque como o trabalho de vocês, principalmente na etapa do mapeamento, é identificar como aquilo está acontecendo, se já tiver algum processo que esbarra, por isso que é importante também elencar os processos que o seu processo esbarra. Como o OPME, eu posso ter uma reclamação de OPME, eu posso ter lá com o financeiro um trabalho sobre um custo de OPME cotado errado ou não cotado, e você pode usar essas informações como indicador de qualidade do seu processo, se houver. Se não, você pode sugerir a criação. Entendi. Ok? Sim, Mari, eu vou colocar aqui em anexo, agora, inclusive, a apresentação da Marjorie. Coloquei agora. Mas esse modelo dela, como a gente já disse, né, ele é basicamente para vocês entenderem como ela organizou a ideia. Porque as informações, dependendo do projeto de vocês, elas vão ser parecidas ou um vai ter uma coisa, o outro vai ter outra. Eu posso não fazer uma entrevista, eu posso fazer uma pesquisa, né? Eu posso fazer só uma análise do documento existente quando eu vou propor uma melhoria. Se eu tiver um processo todo documentado, eu posso entrevistar quem executa, claro, para ter maior nível de informação, mas eu não preciso trazer para o meu trabalho essa entrevista que eu fiz. Eu posso só dizer que fiz. Eu posso trazer as informações da documentação normativa daquele projeto, daquele processo. Então depende muito do nível e de como vocês vão ter acesso às informações e principalmente como vão querer mostrar essas informações para quem vocês vão apresentar. Ok? Olha, cravado, meio-dia. Eu Arrasou. tô demais, tô demais. Então, gente, o trabalho está disponibilizado para vocês. Por favor, leiam, peguem as dúvidas, o que não deu para a gente falar aqui, que eu sei que foi corrido. Eu estou disponível para me chamar. Vamos marcar 30 minutos no dia, assim, só para trazer ali, a gente discute. Não precisa ser uma coisa de muito tempo, porque eu sei que tem gente que não consegue se ausentar das atividades durante muito tempo, mas 20, 30 minutos a gente consegue ali nos próximos dias para discutir, falar do conceito. Pode trazer, olha, eu interpretei dessa forma, você acha que esse caminho é bom de seguir? Eu vou dar minha opinião, e aí assim vai construindo o trabalho, que eu sei que o prazo para entrega está se aproximando cada vez mais, e eu acho importante a gente ter esse momento de troca, tá bom? Então, Carol, é com você. Gente, queria agradecer pela participação de vocês, tá? Me colocar à disposição. Se houver alguma dúvida em relação aos exercícios, mandei para vocês, né, no informe, mandei também a apresentação e vou mandar também esse Excel que a gente trabalhou agora, tá? Durante a aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às ferramentas, à qualidade de uma forma geral, podem me procurar, podem procurar o John também, já que vocês vão estar trocando com ele o trabalho de conclusão, pode surgir alguma dúvida, né, em relação a utilizar algo, né, para concluir o trabalho de vocês. Então, a gente está à disposição, tá? Queria agradecer mesmo a participação de vocês, foi muito legal. E estamos aí, tá? Ano que vem, estamos de volta. Né? A última aula da Carol. Eu acho que vocês ainda, além do trabalho final, eu acho que ainda vem alguma outra aula, depende de Marjorie. Eu acho que vai acabar já, próximo é indicador. Mas eu não sei se eu acompanho a Josi nos indicadores. Eu não sei se tem outra aula também, não, depois da Josi, ela só passou para mim o cronograma, né, da ausência dela. Acredito que tenha mais algum. Não, já está acabando, gente. Estamos no final do mês. Meados do mês que vem já é a conclusão, né? Exatamente. Eu acho que o último módulo é indicador mesmo. Ok, então. Aí, gente, muito obrigado. Tá? Uma boa tarde para vocês. Bom almoço, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. E a gente tchau, gente. Boa tarde. Tchau, obrigada. Vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde.